Ao derrubar um benefício concedido a um juiz pela Justiça Federal em Minas Gerais, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, fez críticas à criação de auxílios para magistrados. Repórter Janaína Camelo chegando. Qual o argumento do ministro, hein, Janaína? Boa noite, bem-vinda, bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Bom trabalho para você também. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, o ministro Flávio Dino, ele disse que é preciso evitar abusos nos salários das carreiras jurídicas. Então, o que aconteceu? Ele suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que havia concedido aí esse retroativo em auxílio à alimentação a um procurador durante um período que ele atuou como juiz auxiliar. O valor aí, Thiago, de R$ 25.700, porque esse procurador, ele tinha atuado como juiz auxiliar entre 2007 e 2012. E a partir de 2012 só que começou a ser pago o auxílio alimentação por uma resolução do CNJ. Mas ele entrou na justiça dizendo que ele tinha, sim, direito a receber esse auxílio alimentação sobre os anos anteriores, porque membros do Ministério Público também recebiam o auxílio alimentação na época. Então ele usou ali o princípio da isonomia, né, que estabelece que uma carreira, o benefício concedido a uma carreira deve ser também dado a outra carreira. Então, esse recurso chegou aqui no STF, apresentado pela União. E aí o ministro Flávio Dino, ele disse o seguinte, que essa resolução do CNJ não prevê o pagamento de qualquer quantia anterior a essa resolução, anterior a 2012, que foi quando começou a valer. E disse também que o Poder Judiciário não é o Poder Legislativo, então não é autorizado a conceder nenhum aumento de salário de servidores públicos de acordo com o princípio da isonomia. A gente tem um trechinho dessa decisão do ministro Flávio Dino, Thiago, para apresentar aí na tela. Ele cita a Lei Orgânica da Magistratura Nacional e diz que é uma orientação fundamental para evitar abusos. Ele escreve como rotineiramente tem sido noticiado a respeito de pagamentos de supersalários. Escreve que até mesmo auxílio alimentação natalino já chegou a ser anunciado exatamente em face desse contexto de pretendido e inaceitável vale tudo. Bom, Thiago, se a decisão do ministro Flávio Dino mantivesse esse pagamento do retroativo, poderia acabar abrindo aí um precedente, né? Em casos semelhantes aí nas carreiras jurídicas, no caso juízes ou procuradores, pedindo também para receber na justiça algum retroativo ou algo assim. Thiago. A discussão sobre os penduricalhos na área da justiça. Janaína Camelo sempre atenta, volta daqui a pouquinho aqui no Jornal Jovem Pan. Vou chamar a Dora Kramer, o Nelson Kobayashi. Ô Dora, essa discussão sobre os penduricalhos é uma discussão muito ampla. Agora, o que chama atenção é alguém do Judiciário, ainda mais do Supremo, se posicionar de forma mais enfática, contrária a isso. Porque o Judiciário muitas vezes fica em silêncio com essas informações, assim que a imprensa divulga muito, né, as informações sobre os penduricalhos. Olha, pior do que quando fica em silêncio é quando fala contrariamente, fazendo uma defesa, como fez o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal na abertura dos trabalhos, na reabertura do trabalho do Judiciário. Ele fez uma referência a essa questão, só que dizendo que as críticas aos gastos do Judiciário são injustas. Ele fez um pronunciamento enfático e essa posição não é realista. A posição do ministro Flávio Dino é que é mais realista. O ministro Flávio Dino não briga com os fatos. Ele realmente atuou em cima dos fatos. Os gastos estão aí, notícias. Outro dia mesmo, não lembro nem a quantia, Thiago, acho que foi na sexta-feira ou na quinta que a gente falou de uma devolução bilionária de dinheiro para eu não sei se eram promotores, não me lembro, mas era alguma coisa assim, de um valor estratosférico. Você todo dia tem uma notícia de penduricalhos. Hoje mesmo tem uma matéria dizendo que nos últimos anos no Judiciário houve aumentos salariais, digamos assim, de proventos de 130% em relação aos funcionários públicos de maneira geral. Quer dizer, é uma realidade e o ministro Flávio Dino resolveu, como está fazendo com a questão das emendas parlamentares, colocar as coisas, as palavras com todos os seus Fs e Rs. Kobayashi, a sua análise é importante porque você é da área da justiça e será que essa avaliação, a posição do ministro Flávio Dino pode destoar do restante da corte? Porque muitos não falam, não se posicionam sobre isso, né?
destoa. O próprio fato de a gente estar noticiando que o ministro da Suprema Corte faz críticas a esses supersalários já é um fato, né? A gente não vê isso rotineiramente. Os outros ministros, outros juízes, outras autoridades, principalmente do Poder Judiciário e do Ministério Público, eles não trazem esse assunto para discussão. No caso aí é uma decisão do ministro Flávio Dino, e é uma decisão, não é nenhum discurso, uma entrevista. E nessa decisão, ele, além de decidir ali, de acordo com seus fundamentos e a sua consciência, ele também faz as críticas na própria decisão. Isso que é interessante, né? Ele critica na decisão, ele aproveita a decisão para fazer essa crítica, mas é inusual. A gente não vê isso acontecendo no cotidiano do judiciário, o que é uma luz de esperança. Porque se a gente tem alguém na Suprema Corte que pensa dessa maneira, significa que talvez daqui para frente a gente possa ter decisões vindas da Suprema Corte que digam o óbvio, que o teto salarial do funcionalismo público seja de fato teto. E o que não acontece, a gente tem teto que não é respeitado, porque as políticas dão outros nomes àquilo que na prática se chama salário, se chama adicional, a gratificação, auxílio, e isso vai tomando corpo de modo que o salário ele passa a ser um detalhe naquele montante todo que essas autoridades recebem em um país que a gente sabe que a maioria das pessoas são pobres e que quando tem algum dinheiro para receber do governo, entram na fila do precatório. Aí a gente tem que equilibrar essa desigualdade, graças a Deus aí, talvez com uma opinião vinda do Supremo Tribunal Federal.